Bom, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, em Gênesis capítulo 2. E à medida que você for encontrando, eu vou pedir para você se colocar de pé. Gênesis 2. Vamos começar a partir do verso 15 hoje. Gênesis, capítulo de número 2, a partir do verso 15. Diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixará pai e mãe, e se une à sua esposa, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Curva a sua cabeça, vamos orar. Santo Deus, pedimos a tua direção nessa noite, que o teu Espírito nos conduza para compreendermos a tua palavra e vivermos por meio dela para a glória do Senhor. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém. Pode se sentar, meu irmão. Meus irmãos, se existem duas áreas da nossa vida onde temos sido completamente influenciados ou bombardeados por uma visão secular, poderíamos falar sobre trabalho e casamento. Essas duas áreas da nossa vida, muito daquilo como nós enxergamos o trabalho, muito daquilo como nós enxergamos o casamento, tem sido influenciado não pela direção das Escrituras, mas por visões ou cosmovisões de mundo que são contrárias aos propósitos de Deus para nós. Então nós precisamos nos voltar mais uma vez para as origens dessas coisas, com o objetivo de nós estabelecermos uma compreensão bíblica a respeito desses assuntos. E é isso que nós faremos nessa noite. O que será que Gênesis tem a nos ensinar sobre trabalho? O que será que Gênesis tem a nos ensinar sobre casamento? Será que podemos, de fato, aprender os propósitos de Deus para essas coisas na nossa vida a partir da narrativa da criação, a partir da narrativa que nós temos sobre o início de todas as coisas? É isso que a gente vai ver nessa noite. E eu espero que você seja instruído a partir de uma visão bíblica de como nós, como cristãos, devemos assumir uma posição diante desses assuntos. E o primeiro tópico que nós temos para falar é justamente sobre trabalho. Eu não sei como você lida com o seu trabalho.
Eu não sei se o seu trabalho é para você uma fonte de alegria, de sentido, de propósito, ou se ele é para você enfado, cansaço, algo sem sentido, algo que você só faz para que no final do mês você tenha um salário para que você viva a sua vida. Se esse for o caso, talvez você enxergue o trabalho como o mito de Sísifo. Já ouviu falar no mito de Sísifo? Sísifo foi um homem amaldiçoado pelos deuses gregos. E a maldição que caiu sobre ele era a árdua tarefa de todo dia ter que rolar uma pedra morro acima para no final do dia essa pedra descer morro abaixo. E no dia seguinte ele deveria empurrar aquela pedra de novo. Todos os dias da sua vida, ele empurrava a pedra para cima do monte, no final do dia a pedra descia, e no dia seguinte ele começava tudo de novo, interminavelmente. Talvez você olhe o seu trabalho dessa forma. Talvez os seus trabalhos seja simplesmente rolar uma pedra morro acima, e no dia seguinte fazer tudo de novo. Não tem nenhum propósito, não há nenhum sentido, não há por que fazer isso. É claro que não é dessa forma que nós devemos enxergar o trabalho. Talvez você possa ter até uma convicção errada sobre o que as Escrituras nos ensinam. Algumas pessoas pensam que o trabalho é consequência da queda. Afinal de contas, a gente vai ver, se o Senhor permitir nas próximas semanas, que uma das consequências do pecado é que Adão agora precisaria, com o suor do seu trabalho, trazer o sustento para sua casa. Então muitas pessoas acabam interpretando isso errado e achando que foi a partir da queda que o trabalho surgiu, que o homem foi amaldiçoado com o trabalho. Esses dias eu vi no Instagram, inclusive, uma postagem sobre isso, né? Um vídeo ali, claro, era um meme, uma página de humor, postando ali uma frase que dizia assim, se Adão, porque Adão e Eva comeram do fruto, eu tenho que estar aqui trabalhando na minha rotina, de segunda a sexta, 8 horas de trabalho, o cara chapiscando lá um muro, né? Tudo isso porque eles comeram do fruto, olha aí o que eles fizeram para nós. Mas isso não é uma verdade, isso é uma visão equivocada. Como nós vemos no texto, Deus dá um trabalho para Adão antes da queda. No verso 15 do capítulo 2 que nós lemos, nós percebemos que Deus tomou o homem e o colocou no jardim. E ao colocá-lo no jardim, Deus deu um trabalho a esse homem. Cultivar e guardar o jardim. Ou seja, o trabalho ele não é fruto da queda. Ele não é fruto da maldição. O trabalho é algo que Deus dá ao homem. É um trabalho cheio de sentido, há significado, há propósito naquilo que o homem é chamado para fazer. Como um sacerdote real, Deus dá a tarefa para que Adão cultivasse e guardasse o jardim. É interessante que essas duas palavras, posteriormente, vão aparecer no livro de Números, descrevendo o trabalho dos sacerdotes no templo. E você vai lembrar na semana passada que eu falei que o Éden é uma espécie de jardim-templo, aonde a presença de Deus se manifestava de maneira especial para se relacionar com os homens. E o homem é chamado para exercer esse sacerdócio real. Como sacerdotes, eles têm um relacionamento especial com Deus no jardim. E como reis, eles deveriam governar e dominar o jardim e, posteriormente, toda a criação. A ideia do sacerdócio real, que posteriormente é passado para Israel e depois para a igreja, começa no jardim. Adão e Eva, especialmente aqui, Adão, nesse momento, é chamado para desempenhar esse sacerdócio real ao cultivar e guardar o jardim. Ele deveria, então, trabalhar toda a potencialidade do jardim. Ele foi chamado a desenvolver o jardim. Ele foi chamado a cultivar aquele jardim, fazer com que aquilo que acontecia fosse ainda mais potencializado. Ele deveria trabalhar com a obra-prima da criação e desenvolvê-la. O que alguns teólogos vão chamar de mandato cultural. O homem deveria desenvolver cultura, deveria trabalhar com aquilo que Deus havia formado na criação e dominar sobre essa criação, entender como ela funciona, criar tecnologias e fazer o jardim avançar. Cultivando o jardim, mas ele também deveria guardar esse jardim.
Ele deveria impedir que o mal entrasse no jardim. O que, ironicamente, Adão e Eva não fazem. Se uma das tarefas dele era guardar, proteger o jardim, na hora em que uma ameaça aparecesse, era para ele dar fim a essa ameaça. E, infelizmente, não é o que acontece. Adão deveria ter expulsado a serpente que viria a surgir alguns capítulos à frente, no próximo capítulo. Mas o que acontece é justamente o contrário. É a serpente quem faz com que Adão e Eva sejam expulsos do jardim, porque eles não cumprem o papel que Deus havia dado para eles. Mas ao refletirmos sobre essa passagem, esse verso, nós somos chamados a pensar e a desenvolver uma teologia do trabalho a partir disso. Em primeiro lugar, como nós falamos, o trabalho ele não é fruto da queda. Ele não é resultado da maldição. Ele é um dom de Deus, não um castigo pelo pecado. Então, se nós podemos trabalhar, se nós podemos ter uma profissão, se nós temos dons e talentos ao qual nós podemos usá-los em prol da glória do nome de Deus e ao serviço das pessoas ao nosso redor, isso é algo desejável. O trabalho, quando entendido da maneira correta, ele dá sentido e propósito à vida humana. Assim como o trabalho de Adão e Eva era pleno de sentido e de significado. E no exercício do seu trabalho, ele encontrava também propósito e sentido para a sua vida. Nós somos chamados, meus irmãos, a encararmos os nossos trabalhos não como simplesmente algo árduo, cansativo e que nós temos que fazer porque é um mal que a gente tem que assumir. Mas devemos olhar para a possibilidade de desempenharmos as nossas funções como algo pleno de sentido, como algo que pode, de fato, resultar na glória do nome de Deus e no serviço às pessoas ao nosso redor. Essa concepção do trabalho como algo digno foi algo resgatado dentro da Reforma Protestante. Certa vez, diz a história que um sapateiro perguntou para Lutero como ele poderia glorificar a Deus através da sua profissão. E a resposta de Lutero é: produza os melhores sapatos possíveis. Faça os melhores sapatos com a melhor qualidade que você puder fazer e cobre preços justos por eles. Agindo dessa forma, você glorificará a Deus através do fruto da sua mão, do fruto daquilo que você está produzindo. Então, quando o trabalho é entendido de maneira correta, não como um ídolo, não como algo ao qual a nossa identidade está atrelado a ele, mas como uma dádiva e um dom de Deus, o trabalho pode sim dar propósito à nossa vida. Ele não precisa ser só um inferno diário que você tem que enfrentar, uma jornada de trabalho sem sentido, cansativa, aguentando um chefe mala, colegas de trabalho insuportáveis, só para que no final no final do mês você tenha um salário depositado na sua conta. Essa não é a maneira como nós devemos encarar o trabalho, meus irmãos. Devemos encarar os nossos trabalhos como forma de glorificar a Deus e servir as pessoas ao nosso redor. Inclusive, a maneira como nós lidamos com ele deve também nos levar a entender que não devemos trabalhar somente por dinheiro. Infelizmente, nós falamos isso na semana passada e precisamos tocar nesse assunto novamente. Nós vivemos em uma sociedade utilitarista e que é regida pelo dinheiro. Você quer saber se você tem uma mentalidade que prioriza o dinheiro, que prioriza o que esse mundo prioriza? Basta você perguntar aos pais de filhos pequenos. O que eles esperam para os seus filhos? O que eles esperam das profissões dos seus filhos? Muitos pais vão responder: eu espero que o meu filho tenha uma profissão que lhe dê muito dinheiro e que lhe permita viver de modo confortável. E tá ok, você pode querer que o seu filho tenha uma profissão digna e que ele consiga se sustentar por meio disso. Mas o que está por trás desse pensamento, muitas das vezes, não é só isso. É uma finalidade, como se o propósito da vida fosse apenas ganhar a maior quantidade de dinheiro possível. E isso é uma visão muito pobre
do trabalho. Será que nós desejamos mais que os nossos filhos desenvolvam profissões aonde eles possam fazer aquilo que Deus os tem chamado para cumprir o propósito que Deus tem dado para eles? E que então eles possam glorificar a Deus por meio das suas profissões e servir as pessoas, aonde eles realmente poderão ser úteis, aonde eles realmente poderão fazer algo com significado, com propósito, ou estamos preocupados apenas com conta bancária? Essa é uma visão muito pequena, meus irmãos. Talvez você mesmo já tenha enfrentado esse problema. Quando estava prestes a sair do ensino médio, e ali com os seus 15, 16, 17 anos, você precisa definir qual a profissão você vai seguir. E talvez você poderia ser uma pessoa com muitos talentos e muitos dons, mas você foi ensinado que aquilo que Deus te deu o dom não dá dinheiro. Talvez você foi levado a pensar: não, eu gosto muito de fazer isso, eu sinto que eu tenho uma inclinação para isso, todo mundo percebe que eu tenho um dom, é algo especial, é algo que eu não sei informar, mas a pessoa é muito boa naquilo, mas ela olha para aquele dom que Deus deu para ela e ela diz assim: mas isso aqui não dá dinheiro. Eu preciso fazer algo que dá dinheiro. E, infelizmente, meus irmãos, o que pode estar por trás disso é um pensamento de alguém que não confia que o Deus que nos dá nos sustenta. Que o propósito do nosso trabalho não é só ganhar a maior quantidade de dinheiro que nós podemos ganhar. Muitas das vezes, porque somos influenciados por essa mentalidade de capital, nós acabamos deixando de lado uma vocação que talvez o Senhor possa ter te dado. Algo que Deus te deu como um dom para ser desenvolvido, trabalhado, para abençoar a vida de outras pessoas. E que, inclusive, por meio disso, você poderia tirar o seu sustento, mas nós preferimos acumular dinheiro. E é claro, meus irmãos, eu não quero aqui trazer uma visão romantizada. Eu sei que nós vivemos num mundo onde é preciso, sim, ganhar dinheiro. Mas essa não deve ser a decisão última e mais importante que nós devemos tomar. Existem outras coisas que nós precisamos pensar. Existem outros critérios que nós precisamos usar. E, acima de tudo, o principal deles é: aonde eu posso estar a serviço de Deus para que Ele seja mais glorificado através daquilo que eu venha fazer com as minhas mãos? Aonde eu posso servir mais as pessoas? Aonde eu serei mais útil para a minha sociedade, para o lugar onde eu estou? E não apenas o dinheiro. O dinheiro é importante, sim, é algo que tem que fazer parte da equação, sim, mas não pode ser o definidor. Há outras questões mais importantes antes, e infelizmente, como nós estamos sendo influenciados por essa visão, que olha o trabalho como um fardo, como um peso, como um problema, e não como um lugar onde você pode exercer a sua vocação. Porque é essa maneira que nós somos chamados a enxergar o trabalho. É claro, não com uma visão romantizada. Depois da queda, e nós vivemos depois da queda, o trabalho é um trabalho. Mesmo que você faça a coisa que você mais ame na sua vida, ainda assim é trabalho. Ainda assim vão ter coisas chatas, ainda assim vão ter coisas que não vão ser tão agradáveis de fazer, coisas repetitivas, coisas que são necessárias. Mas se Deus tem te dado a oportunidade de exercer a sua vocação, meu irmão, faça isso de todo o coração, para o Senhor. Mas talvez você também não esteja em uma área onde você esteja exercendo a vocação e aquilo que você gostaria de fazer. Mas isso também não deveria impedi-lo de servir ao Senhor de todo o coração. No seu trabalho, não seja o melhor funcionário porque o seu chefe é uma pessoa legal. Seja o melhor funcionário porque Deus merece o seu melhor. Talvez você nem esteja fazendo aquilo que você mais gosta, a tarefa mais agradável e mais legal do mundo, mas sirva ao Senhor no seu trabalho. Sirva as pessoas que lá estão, as pessoas que podem usufruir do seu trabalho. Talvez você faça a coisa mais chata do mundo, o trabalho mais burocrático do mundo, mas talvez tenham pessoas que são beneficiadas pelo seu trabalho. Por você fazer o seu trabalho de maneira ágil,
por você fazer o seu trabalho de maneira excelente, cuidadosa, atenciosa. Terão muitas pessoas que se beneficiarão do seu trabalho, ainda que ele possa ser um trabalho extremamente chato. Por isso, sirva ao Senhor. O nosso trabalho, quando feito para Deus, ele é pleno de propósito e de significado. Então, nós precisamos ter uma teologia do trabalho que honre aquilo que Deus nos deu, para que de fato possamos exercer a vocação. O Senhor deu a Adão no jardim um trabalho que com certeza era cansativo, mas era um trabalho pleno e digno. E nós precisamos nos atentar a isso. Mas nesse contexto em que Deus dá um trabalho para Adão, nós também temos uma ordem de Deus. Deus vira para Adão no jardim e diz: o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você poderá comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Essa passagem, ela é a grande escolha que Adão tem que fazer, obedecer a Deus ou seguir a si mesmo. Mas essa passagem nos revela algo importante, que o mundo criado por Deus, como nós vimos em Gênesis 1, é o mundo que é regido por Deus. Deus é quem dá a lei e dá as regras do seu mundo. Essa proibição singular nos confronta com a norma de Deus. É Deus quem manda, é Deus quem dá as ordens, e é Deus quem sabe o que é melhor para nós. Adão é chamado a confiar na palavra de Deus. Adão é chamado a viver o caminho da fé na palavra de Deus, inclusive nesse momento. E não o caminho da autossuficiência. E nessa proibição, há um desafio para cada um de nós. Nós devemos ser capazes de obedecer a Deus, mesmo quando nós não vemos razões aparentes para tal obediência. E esse é o desafio da fé. Esse é um desafio que eu e você somos chamados diariamente a desempenhar. Confiar em Deus e obedecer a palavra de Deus, mesmo quando talvez a gente olhe e se pergunte: por quê? Por que eu não posso comer desse fruto? Eu não vejo razões para eu não poder comer desse fruto. E talvez você possa pensar, o pensamento da serpente, né? Não tem razão para Deus te proibir. Não tem porquê. Como é que você vai obedecer um Deus que te proíbe de ter algo? Esse é um Deus digno de ser obedecido? Perceba o que a serpente faz. Deus cria um jardim cheio de delícias e diz: você pode comer de tudo. Tudo está liberado para você. Tudo está liberado, mas tem uma árvore que você não pode comer. Inclusive a árvore da vida, você pode comer. Tem uma árvore que você não pode comer. Quem tem filho pequeno conhece essa tendência no coração humano, né? Sabe que isso acontece desde o Éden, segue aí na nossa vida, né? Você pode virar para o seu filho e falar assim: filho, você pode brincar com tudo dentro desse quarto, menos com isso daqui. O que seu filho vai querer brincar? Quando você fala que você não pode brincar com aquilo ali, todas as outras coisas perdem sentido. Ele quer brincar, ele quer mexer justamente naquilo ali. E toda a vida perde sentido. E você se torna um déspota, um tirano na visão dele, que você não pode deixar ele ter exatamente aquilo que é o que ele mais deseja. Sendo que ele poderia ter todo o resto. E ainda que Adão não visse razão para essa ordem de Deus, ele deveria confiar. Assim, meus irmãos, como nós somos chamados a confiar em Deus e obedecê-lo em situações, em circunstâncias que às vezes parece que não faz tão sentido, que se Deus me amasse mesmo, Ele ia deixar eu fazer outras coisas, Ele ia deixar eu ser feliz, Ele ia deixar eu escolher e tomar as decisões da minha própria maneira, do jeito que eu acho melhor, da maneira que eu acho melhor. Mas nós somos chamados a confiar em Deus mesmo quando não vemos razão para tal. Assim como os nossos filhos devem nos obedecer, mesmo quando não faz sentido para eles a obediência.
Mas você, como pai, sabe o que é melhor para ele naquele momento. E por mais que ele não entenda, você sabe o que é melhor para ele. Sabe que se ele escolher esse caminho, ele irá trilhar um caminho ruim. E assim somos nós, meus irmãos, chamados a confiar na palavra de Deus. Mesmo quando as coisas são difíceis. Mesmo quando a situação não parece favorável para nós. Mesmo quando parece que nós seríamos mais felizes se nós fizéssemos as coisas de outro jeito. Ainda assim somos chamados a confiar na palavra de Deus. E a ordem de Deus, ela é boa. Adão e Eva têm liberdade para comer de todas as frutas do jardim. E essa é a escolha que nós somos chamados diariamente a fazer, desfrutar da bênção e comunhão com Deus, e a confiar e obedecer nele, ou quebrar essa comunhão e desobedecer ao Senhor. As consequências para essa desobediência, Deus é bem claro e bem enfático. O dia em que dela comer, certamente morrerá. Essa morte, ela é física, mas principalmente uma morte espiritual, simbolizando a perda dessa relação que o homem tinha com Deus, essa relação de intimidade que ele tinha com o Senhor. Então, cada um de nós, meus irmãos, somos chamados a nos submeter à lei de Deus e a confiar e a viver pela fé na palavra desse Deus. Em nosso trabalho, somos chamados a confiar em Deus e obedecê-lo. Em nossos relacionamentos, nossa família, em cada área da nossa vida, somos chamados a viver pela fé naquilo que Deus nos chama e não em nossa própria habilidade ou em nossa própria sabedoria. Certa vez eu me lembro da conversa de um pastor com um membro da sua igreja, que no trabalho, estávamos falando de trabalho antes, foi chamado a aceitar um emprego em onde ele deveria fazer certas coisas erradas. E para justificar a escolha por esse trabalho, esse irmão virou para esse pastor e disse: olha, eu preciso ganhar a vida. Eu preciso fazer as coisas, eu preciso ganhar a vida. E esse pastor virou para o irmão e falou: meu irmão, nós não somos chamados a ganhar a vida, somos chamados a perder a vida e a confiar no Senhor, que o Senhor irá nos prover. Ainda que talvez pareça difícil para nós confiarmos em Deus. Ainda que as circunstâncias pareçam nos dizer para fazer o contrário. Mas somos chamados a confiar na palavra de Deus e não em nós mesmos e no nosso próprio jeito, ou no jeito desse mundo dizer como as coisas funcionam. E isso vale para o trabalho. E isso vale também para a segunda área na qual nós temos sido influenciados por uma visão secular, o casamento. Que é o que nós veremos a partir da formação da mulher. A partir do verso 18, o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora, que seja semelhante a ele. E aqui há um ponto muito curioso que a gente precisa enfatizar. Você sabia que em nenhum texto do Oriente Próximo, ali um texto antigo das nações ao redor de Israel, há o relato da criação da mulher? O texto de Gênesis é o único que relata a criação da mulher, que torna o texto de Gênesis ímpar, sem comparação. E é interessantíssimo nós notarmos que enquanto Gênesis reserva apenas um versículo para descrever a criação do homem, ele descreve a criação da mulher em 6 versículos. Acho que isso quer dizer algo para nós, né? Há muitas pessoas que acusam a Bíblia de ter uma visão machista, uma visão que é contra as mulheres, mas, na verdade, o que o texto bíblico nos mostra é completamente o contrário. A mulher tem um lugar especial no plano da redenção. Enquanto as culturas próximas nem se importavam com a mulher, a gente tem o texto bíblico mostrando para nós o valor delas, inclusive descrevendo com maiores detalhes a sua criação.
Porque é isso aí mesmo, a vida é essa, meu irmão. O homem tem que trabalhar e se lascar. Mas a mulher, alguns vão dizer, né? O homem foi o rascunho, a mulher foi o trabalho perfeito ali, né? Mas obviamente não é isso. Mas o que esse texto nos mostra é o valor e o lugar que a mulher tem no plano de Deus, em comparação a todas as outras visões de mundo que rebaixavam as mulheres a um lugar relegado e de inferioridade. Não é isso que o relato da criação nos mostra. E você deve se lembrar que em todo o capítulo de número 1, Deus ele começa a avaliar a sua criação e ele vai dizendo, é bom, isso é bom, isso é bom. Ao final do 6º dia ele diz, é tudo muito bom. Aqui pela primeira vez, de maneira surpreendente e espantosa, Deus declara que algo na criação não estava bom. E essa não é uma constatação do tipo, deixei passar isso daqui. Ah, meu Deus. Caramba, que o homem, não percebi que ele estava só. Não, é Deus demonstrando a importância do relacionamento. Não é ele percebendo, dei mole aqui, deixei passar isso, Adão ficou sem uma parceira. Não é uma constatação de Deus, é uma declaração de Deus. Não é bom que o homem esteja só. O homem não foi feito para viver sozinho, para caminhar sozinho. Mas o que é interessante é que nós precisamos compreender esse só dentro do contexto imediato do texto. A criação da mulher, ela não surge apenas para suprir uma necessidade de relacionamento. A criação da mulher não surge apenas para que esse sentimento de solidão fosse suprido dentro do casamento. Não. E essa é uma visão perigosa que nós podemos ter quando nós olhamos para o casamento, para o relacionamento, como um lugar onde nós suprimos aquilo que nos falta. É muito perigoso entrar no casamento com essa visão. O casamento, meu irmão, não será um lugar. O seu cônjuge não será capaz de suprir todas as suas necessidades. Se você está casado há mais de um mês, você já deve ter percebido isso. Que o seu marido, que a sua esposa não é capaz de suprir as suas necessidades. E o casamento não deve ser um lugar que nós entramos com as expectativas de que agora sim eu serei verdadeiramente feliz. Agora sim a minha vida será plena. Se você entrar no casamento com isso, meu irmão, você será plenamente frustrado. E quem sofrerá com isso será o seu relacionamento. Então nós não podemos ter essa visão de que o casamento é algo que Deus nos dá para que a gente supra as nossas necessidades. Simplesmente. Afinal de contas, por exemplo, a solidão, ela é vencida em outros ambientes de comunhão, não só no casamento. Porque se fosse assim, os solteiros estariam fadados à solidão continuamente, pessoas que não se casam, não é esse o caso. Nós podemos suprir a nossa necessidade de relacionamentos de outras formas, não necessariamente com o casamento. Mas então por que Deus diz que não é bom que o homem estivesse só? Porque é impossível para o homem cumprir a sua missão sozinho. A ideia aqui não é, em primeiro lugar, de um relacionamento que precisa ser suprido, mas de uma missão que precisa ser concluída. O casamento ele não é apenas uma cura para a solidão, mas é a forma de nós cumprirmos a missão que Deus nos dá de exercermos domínio sobre a terra. A ênfase em não ser bom que Adão esteja só não recai na solidão por si só, mas na impossibilidade de Adão de realizar o seu trabalho sozinho. A ideia é como se Deus olhasse para aquela situação e dissesse: o trabalho é grande demais para ser realizado sozinho. Adão não consegue realizar o seu trabalho sozinho. E é por isso
que a mulher é descrita como uma auxiliadora em primeiro lugar, e não como uma companheira, mas como alguém que vai caminhar junto, ajudar. Ela também é uma companheira, mas aqui o foco está na missão. Embora companheirismo, amizade, intimidade e comunhão sejam fundamentais para o relacionamento, sim. Mas nós precisamos ter em mente que o contexto do primeiro casamento, ele surge não como uma forma de satisfazer necessidades, especialmente a solidão, mas como uma forma de cumprir a missão de Deus para nós. O casamento é sim um remédio contra a solidão, não é o único. Aonde existe verdadeira comunhão, a solidão também é vencida. Mas o casamento, meus irmãos, originalmente tem um propósito de cumprimento de missão. Homem e mulher são chamados para caminharem juntos, para cumprir a missão de Deus. Assim é o seu casamento hoje também, meus irmãos. Meu irmão e minha irmã. Deus te chama para cumprir uma missão no seu casamento. Juntos, marido e mulher, devem se colocar a serviço de Deus, para a glória de Deus, para que o Senhor seja engrandecido por meio desse casamento. Portanto, meus irmãos, o casamento ele não é lugar para um tipo de autossatisfação ou autoabsorção, mas para refletir o relacionamento que existe dentro do próprio Deus. Quando nós entramos no casamento e entendemos ele como uma forma de suprir as nossas necessidades, nós amamos pensando em nós mesmos. Então eu me relaciono com ela, eu me relaciono com ele, porque ela ou ele irá me dar algo que eu preciso. Irá suprir uma ausência que eu tenho, uma necessidade que eu tenho. Embora essa seja a visão de amor romântico em nossa sociedade, essa não é definitivamente a visão bíblica de amor. A visão bíblica de amor se encontra e é definida apenas pelo próprio Deus, o Deus Trino, no qual o amor de Deus por si mesmo não é um amor egoísta, porque o amor de Deus se reflete no Pai amando ao Filho por meio do Espírito. O Filho amando ao Pai. Nós nunca temos uma descrição de amor como o Pai amando a si mesmo. Mas o amor de Deus por Deus é sempre um amor que é dado ao outro. O Pai ama o Filho ama o Pai, o Espírito ama o Pai e o Filho. Isso é amor. É algo que se dá pelo outro. Não é algo que eu busco para mim mesmo, para suprir necessidades. O casamento não é um lugar onde nós buscamos suprir as nossas necessidades, mas refletir aquilo que existe no próprio Deus. Um amor que olha para fora, que busca o outro. Um amor que serve. A visão secular de amor não é uma visão verdadeira. É um amor egoísta. É um amor que busca satisfazer a si mesmo, que não se manifesta em doar de si mesmo para o outro, doar a vida, doar amor, entregar-se pelo outro. Isso é o que marido e mulher devem fazer no casamento. Não buscar suprir as minhas necessidades, mas doar-me para o outro. Servir ao outro, entregar-me pelo outro. Esse é o amor que reflete o amor de Deus. A ideia do amor romântico, que nós vemos refletidas em filmes, séries, livros, canções, é uma visão distorcida e egoísta. Ela parece mais com um buraco negro, esse amor egoísta.
ele suga tudo para dentro de si, tudo diz respeito a si. Ele acaba com a vida ao seu redor. Ele suga, ele usa as pessoas para que as pessoas satisfaçam a si mesmas. Mas esse buraco negro é sempre insaciável. Ele vai destruindo tudo ao seu redor. Ele vai sugando tudo para dentro de si. Esse amor, ele é estéril. É um amor incapaz de produzir vida. Já o amor verdadeiro, ele é sempre centrado em Deus e será sempre doador de vida. Meu irmão, se você ama a sua esposa, o seu marido, por causa de si mesmo, você irá usá-lo. Você irá usá-la, você irá explorar dele ou dela. Se o casamento é um lugar onde você vai suprir as suas necessidades, você simplesmente está usando o outro, explorando o outro. Mas se eu amo a minha esposa, por causa dela, eu também irei destruí-la. Se você ama o seu esposo por causa dele, você irá destruí-lo. Mas se eu amo a minha esposa por causa de Deus, então eu serei capaz de amá-la verdadeiramente. Todo amor verdadeiro é um amor que começa centrado em Deus. Eu amo a minha esposa porque eu amo ao Senhor. E ao amar ao Senhor, eu amarei a minha esposa corretamente. Ao amar ao Senhor, você amará o seu marido corretamente. Ao amar ao Senhor, você amará os seus filhos corretamente. Ao amar ao Senhor, você amará o seu trabalho corretamente. Todo amor verdadeiro, ele é autocentrado. Aliás, todo amor verdadeiro, ele é centrado em Deus e não autocentrado. Não somos chamados a amar o outro por causa dele mesmo, somos chamados a amar o outro por causa de Deus. E o amor verdadeiro, ele é sempre centrado em Deus. Não em mim mesmo e nas minhas necessidades, não no outro. O amor centrado em Deus, ele é sempre gerador de vida. Nós percebemos isso num casamento. Quando um homem ama verdadeiramente uma mulher, o que acontece? Eles geram vida. Filhos são o resultado desse amor. Por que na sociedade moderna filhos são um problema? Como disse um comediante, humorista, filhos são um inferno e só atrapalham. Por quê? Porque essa é a visão do amor egoísta, o amor que só quer para si, mas é incapaz de doar. Filhos exigem doação. Filhos exigem que você se doe. Filho exige que você abra mão dos seus prazeres. Filho exige que você vai exigir trabalho, vai exigir noites sem dormir, vai exigir cansaço, vai exigir que agora o seu tempo não é mais só para você, o seu dinheiro não é mais só para você. O amor egoísta é incapaz de doar. E por isso filhos não entram na equação. Por quê? Porque filhos impedem, atrapalham o romance. Filho impede a gente de viver só para nós. O filho te suga para fora de si. Mas quando amamos de verdade, ao invés de nos parecermos com um buraco negro sugando todas as coisas, nós nos parecemos com um universo em expansão que vai gerando vida, doando, a crescimento, a entrega. E você vai perder. Vai, claro que você vai perder. Se você ama a sua esposa de verdade, se você ama o seu marido de verdade, você vai perder. Se você ama os seus filhos, se você tem filhos, você vai perder. Mas veja só, é nessa perda que nós verdadeiramente ganhamos. O mundo se torna um lugar maior, mais rico, mais pleno. O amor verdadeiro se doa. Ele não acumula. E ao doar, ele multiplica-se. E ele alcança plenitude, sentido e significado. Portanto, o casamento não pode ser olhado
apenas como um lugar que nós vamos satisfazer as nossas necessidades, mas como um lugar que, como homem e mulher, cumprimos a missão que Deus tem para nós. Isso é fundamental nós entendermos. E Deus, então, cria essa mulher para Adão como uma auxiliadora, uma ajudadora. E é importante nós entendermos o que isso significa também dentro do contexto de Gênesis. Em primeiro lugar, o que está pressuposto no fato dela ser chamada de auxiliadora é, em primeiro lugar, a liderança masculina dentro do lar e da família. A ele é dado uma tarefa e uma responsabilidade. Como veremos, após a queda, Deus cobra a Adão. Embora tenha sido Eva que tenha comido da árvore primeiramente, embora tenha sido Eva que deu do fruto para Adão, quando Deus vai cobrar, ele cobra de Adão. Porque a responsabilidade foi dada a Adão. Adão, como homem, é chamado a liderar a sua família. Adão, como homem, deveria liderar a sua esposa, deveria proteger a sua esposa, deveria cuidar da sua casa. Mas ele não faz isso. Ele falha em cumprir a sua missão, como também Eva falha em cumprir a sua missão. Ao ser descrita como uma auxiliadora ou ajudadora, a ideia também implícita é de complementariedade e de dependência. Perceba, se o ambiente é de cumprimento de missão, Deus poderia ter criado outro homem para auxiliar no trabalho. Mas não é isso que Deus faz. Porque há uma complementariedade. Deus cria alguém que é semelhante a Adão, mas ao mesmo tempo é diferente dele. Alguém que seria capaz de complementá-lo aonde Adão não é capaz de fazer. Para fazer outras coisas que Adão não seria capaz de fazer. Essa também é a ideia de uma auxiliadora idônea, semelhante, que é correspondente, alguém que é igual, que é adequada ao homem. O que não está por trás dessa ideia de auxiliadora é que, por conta dessa posição, a mulher é inferior ao homem. Não. Ela possui o mesmo valor. Ela também carrega a imagem de Deus em si, como Gênesis capítulo 1 demonstra para nós. Como a criação singular da mulher sendo tirada do homem, demonstra para nós. Ela carrega a mesma imagem, tem o mesmo valor. Antologicamente, homem e mulher são iguais diante de Deus. Ambos recebem a função de governar a criação. Cada um complementando o que falta no outro. Cada um de um jeito. Essa ideia de que a mulher é criada como uma ajudadora, como uma auxiliar, de maneira alguma rebaixa a mulher. Muitas vezes, no Antigo Testamento, Deus é descrito dessa mesma forma. Como o ajudador, como o auxiliador do seu povo. A ideia da mulher como auxiliar aponta para uma contribuição essencial. Sem a presença da mulher, o homem não seria capaz de fazer o seu trabalho. E o que seria de nós, homens, sem as nossas esposas, né? Às vezes a gente não consegue achar coisa óbvia dentro de casa. Às vezes Jéssica fala para mim, o negócio está lá naquele lugar. Eu vou lá, olho e não acho. Ela vai lá e acha. A gente estaria perdido sem as mulheres, né? Mas óbvio que não é só sobre isso, mas é sobre o cumprimento dessa missão. A mulher, ela não é inadequada ou inferior, mas ela é criada para exercer um papel essencial dentro da maneira como Deus estabelece as coisas. Ela é chamada para suprir e para complementar aquilo que faltava no homem, que ele era incapaz por si mesmo. Então Deus dá uma auxiliadora idônea. Então essa é a descrição da criação da mulher. Então, no verso 19, Deus ele chama Adão para dar nome aos animais, algo que indica a ideia de chefia, de governo.
E essa função é dada para o homem mesmo antes da criação da mulher. Ele deve imitar a Deus, ele deve dominar sobre a criação. E o ato de nomear os animais indica esse domínio. Dar nome a algo indicava um governo. E parece que a intenção de Deus, ao colocar todos os animais diante de Adão, macho e fêmea, era para que Adão percebesse e compreendesse que não era adequado para ele cumprir a sua missão sozinho. Era como se Deus estivesse chamando a atenção de Adão, para que o próprio Adão percebesse que ele não conseguiria cumprir essa missão sozinho. Verso 20 diz, o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse idônea. Então Deus faz cair um sono sobre o homem. E a partir desse sono, Deus retira uma costela. E a partir dessa costela, ele molda e forma a mulher. E a criação da mulher, a partir dessa costela, é uma bela imagem que descreve para nós a intimidade, a harmonia e a comunhão que existe dentro do casamento. Matthew Henry, ele tem uma maneira bastante conhecida através da qual ele descreveu a criação da mulher a partir da costela do homem. Ele diz que a mulher não foi feita da sua cabeça para estar acima dele, nem dos seus pés para ser pisada por ele, mas de seu lado para ser sua correspondente, de debaixo dos seus braços para ser protegida e de perto do seu coração para ser amada por ele. E Deus, tal qual o pai da noiva, agora leva Eva até Adão, apresenta a mulher ao homem. Uma cena de casamento. Imagine Deus entrando de braços com a mulher e agora ele leva ela até o altar diante do seu marido. E Adão, de forma poética, recebe a sua noiva. É um poema que ele diz: essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. O que Adão está dizendo? Ela é igual a mim. Essa sim é semelhante a mim. Nós somos iguais. Há uma harmonia, há uma igualdade, há intimidade, há união. Adão está dizendo, somos iguais. E ele celebra esse fato. Ele faz um poema, a primeira canção, o primeiro poema de amor. É o de Adão pela sua esposa, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Algo que indica também a liderança do homem dentro do lar, dar nome à mulher. E o homem é chamado para liderar, nós temos falado sobre isso, e ele deve liderar pelo menos de 3 formas. Ele deve liderar espiritualmente a sua família. Essa é a sua função, meu irmão. Liderar a sua família para o Senhor. Ele deve liderar a sua família cultivando os relacionamentos com a sua esposa. Assim como um jardineiro cuida de um jardim e o cultiva, assim o homem é chamado para liderar o relacionamento com a sua esposa, nutrir esse relacionamento, suprir emocionalmente, suprir ali a mulher as necessidades que ela tem e cultivar esse relacionamento com a sua esposa e os seus filhos. E ele também deve liderar, protegendo a sua família, protegendo financeiramente, sendo o provedor do lar, protegendo contra o mal, contra a maldade, guardando, protegendo contra ideologias e influências desse mundo que podem destruir as suas esposas e os seus filhos. Mas é a função do homem liderar e cuidar da sua família. E a mulher deve auxiliá-lo, ajudá-lo a cumprir essa função. Nós não temos tempo de aprofundar sobre como essas coisas podem ser feitas na prática. Mas essa é a maneira como Deus estabeleceu o relacionamento entre homem e mulher.
e há grande proveito quando nós nos submetemos ao que Deus nos ensina. Quando nós fazemos as coisas de acordo com o manual de instrução, que é a palavra de Deus. E por fim, no verso 24, então há um epílogo, basicamente o autor de Gênesis está descrevendo para nós a origem do casamento. Por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. E Jesus vai citar isso para reafirmar o valor do casamento. Paulo vai citar isso, como nós vimos no texto que nós lemos no início, para reafirmar o valor do casamento. E há algumas coisas que nós precisamos enfatizar. Em primeiro lugar, é a ordem. O homem deixa pai e mãe, que indica para nós que agora há uma nova unidade familiar que é formada. Agora há uma nova prioridade que deve ser dada por aquele homem à sua esposa. Agora a prioridade daquele homem não é mais o seu pai, não é mais a sua mãe, mas é a sua esposa, a quem ele deve cuidar, a quem ele deve amar. Não que ele rejeitará a sua família, não que ele excluirá e deixará de lado, mas agora há uma prioridade sobre a sua própria família. Um cuidado que ele deve dar sobre a sua própria família. Não é nem tanto sobre ir morar distante, porque naquela época as famílias moravam próximas umas das outras. Mas é preciso reconhecer que agora um novo núcleo familiar foi criado. E uma nova família foi iniciada. E que as prioridades agora são outras. A prioridade do marido passa a ser a sua esposa, e a prioridade da esposa passa a ser o seu marido. Infelizmente, temos visto muitos casamentos onde esse princípio não tem sido observado. E quantos problemas acontecem, porque esses limites não são estabelecidos, porque essa noção não tem sido observada, nem pelos pais e nem pelos filhos que começam uma nova família. E isso traz problemas, muitas das vezes, insuperáveis. A indicação da união como um pacto, uma aliança que é assumida no casamento. Algo que agora é publicamente assumido entre esse homem e essa mulher. Eles se unem em casamento. Há o reconhecimento dessa união, dessa aliança que é assumida. Então, eles se tornam uma só carne. Indicando para nós, dentre outras coisas, que a intenção original de Deus é um casamento heterossexual, monogâmico e exclusivo. Essa imagem de uma só carne também indica a amizade, a intimidade e a complementação. A mulher foi tirada do homem, e quando eles se unem, eles se tornam uma só carne. Voltam a ser aquilo, mais uma vez, uma só carne. Há uma união completa. O que agora afeta um, afeta o outro. Ferir um é ferir o outro, porque eles são uma só carne. Essa ideia também nos mostra que o casamento ele é o ambiente seguro para a intimidade sexual. O sexo, quando desfrutado dentro do casamento, é uma fonte de bênçãos para o casal, de intimidade, de companheirismo, de cuidado um com o outro. Ao contrário do que muitas das vezes nós que crescemos dentro da igreja, às vezes assumimos essa visão de que o sexo é algo sujo, é algo ruim, é algo asqueroso. Muito pelo contrário, meus irmãos. Quando desfrutado dentro do ambiente seguro que Deus criou, de um relacionamento de aliança, de cuidado, de amor, de entrega, o sexo é uma bênção para o casal. É uma alegria. É uma celebração. Hernandes Dias Lopes é quem diz que o sexo ele é como fogo. Ele tem poder para gerar vida, mas para destruir também. Quando o fogo está no ambiente no qual é seguro,
ele promove bênçãos, mas quando ele está em outros lugares, ele promove destruição. Assim é o sexo dentro do casamento. Quando desfrutado no ambiente seguro que Deus o criou para ser desfrutado, ele é bênção, mas quando ele é desfrutado em outros lugares, ele causa destruição e morte. Então, o texto termina nos mostrando que homem e mulher estavam nus, que antes da queda havia integridade, franqueza, confiança, eles não se envergonhavam uns dos outros, eles eram totalmente abertos um ao outro, não havia culpa, não havia vergonha, eles viviam um relacionamento de completa entrega, não havia segredos, não havia senhas no celular, não havia conversas por trás, não havia tentativa de resguardar a minha intimidade, não, tem que resguardar a intimidade. Não existe isso, meu irmão. É muito interessante como algumas pessoas pensam sobre o casamento, no qual você está apto para estar nu diante de uma outra pessoa, mas não, tem que resguardar aqui a minha intimidade. Geralmente, quando há algo para ser resguardado é porque há algo para ser escondido. Então, minha irmã, meu irmão, se sua esposa, se seu marido guarda a senha do seu celular de você, procure aconselhamento. Procure aconselhamento. Essa é a minha dica que eu dou para você. Não era para ser assim. O casamento é um lugar de abertura, onde nós despimos não só o corpo, mas a alma diante um do outro. Não há o que esconder. Pois se se casa, não existe mais intimidade. Existe a intimidade do casal, a vida do casal agora. Então, esse primeiro casal estava ali, diante um do outro, e eles não se envergonhavam, não havia o que esconder uns do outro, não havia vergonha um do outro. Mas eu encerro, meus irmãos, afirmando que esse é o ideal de Deus. Isso é a descrição de um casamento antes da queda. Mas nós vivemos após a queda. E viver após a queda afeta a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros e como nós experimentamos o casamento. Por isso, meus irmãos, o nosso casamento ele precisa estar centrado em Deus. Mais precisamente, os nossos casamentos precisam estar centrados em Cristo, que nos apresenta um modelo perfeito de casamento por meio do Evangelho. Os nossos casamentos após o Éden, eles são marcados pelo pecado. E é por isso que nós precisamos do Evangelho e da graça de Jesus, para que nós possamos experimentar casamentos realmente regenerados, que cumprem os propósitos designados por Deus. O casamento, como Paulo disse, é uma parábola do Evangelho. A esposa se submete ao marido, como a igreja se submete a Cristo. E o marido ama a igreja. E o marido ama a esposa, como Cristo ama a igreja, se doando, dando a sua vida por ela, se sacrificando por ela. Se Cristo é o centro dos nossos casamentos, nós não amamos de maneira egoísta, mas nós somos capazes de amar visando o bem do outro. Por isso, meus irmãos, nós precisamos do Evangelho para que os nossos casamentos possam, de fato, refletir o propósito pelo qual Cristo nos chamou. Nos doarmos uns pelos outros, amarmos um ao outro, nos sacrificarmos uns pelos outros e cuidarmos uns dos outros. Nós precisamos que Cristo esteja no centro das nossas vidas, esteja no centro dos nossos casamentos, esteja no centro das nossas famílias. Quando nós amamos a nossa esposa e o nosso marido, porque amamos a Jesus, nós seremos capazes de experimentar casamentos restaurados. Nós seremos capazes de experimentar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Coloque Jesus no centro da sua família, meu irmão. Coloque Jesus no centro do seu casamento. Eu encerro com um apelo. Talvez você esteja enfrentando muitas dificuldades no seu casamento. Talvez porque você assumiu uma visão não bíblica do que o casamento é.
Talvez porque você está achando que o casamento é algo para suprir as suas necessidades. E por causa disso, talvez você esteja enfrentando grandes lutas no seu casamento. Porque você descobriu que o seu casamento não vai suprir o que você precisa. Porque a sua felicidade não pode estar no seu casamento, no seu marido e na sua esposa. Mas o que eu digo para você, meu irmão e minha irmã, é que há esperança. Quando nós colocamos Cristo no centro do nosso casamento, há esperança para vivenciarmos aquilo que, de fato, o Senhor deseja que nós possamos experimentar em nossos casamentos. Muitos de nós temos experimentado casamentos fracassados porque deixamos Cristo do lado de fora e tentamos fazer as coisas do nosso próprio jeito. Tentamos fazer a nossa família dar certo do nosso próprio jeito. Mas isso não é possível, meus irmãos. Talvez Jesus esteja à porta e dizendo: o que você precisa fazer é deixar eu entrar. Deixe Jesus entrar no seu casamento, meu irmão, minha irmã. Deixe Jesus moldar o seu casamento. Deixe Jesus transformar a maneira como você ama, como você se entrega. Não um amor que busca a própria satisfação, mas um amor que se doa, que se dá, que busca o próximo. Quando nós nos arrependemos dessa maneira de enxergar o casamento e confiamos em Jesus, podemos experimentar de fato um casamento regenerado e transformado pelo Senhor. E viver esse relacionamento e cumprirmos a missão que Deus tem para nós como homem e mulher. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a experimentarmos os nossos casamentos, não a partir de uma visão secular, mas a partir das bênçãos que Deus tem para nós por meio da sua palavra. Quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar ao Senhor, rogando a sua graça e a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Pai, nessa noite nós nos colocamos diante de Ti e queremos pedir ao Senhor, nos ajude a enxergarmos a nossa vida a partir da Tua palavra, Senhor. Seja o trabalho, seja o casamento. Nos ensine a viver nesse mundo de acordo com os Teus propósitos para nós. Para que possamos experimentar, quer seja em nossos trabalhos, os Teus propósitos para as nossas vidas, quer seja em nossos casamentos, possamos desfrutar daquilo que o Senhor verdadeiramente intencionou para que pudéssemos desfrutar originalmente em nosso casamento. Nos ajude, Deus, a nos arrependermos das nossas visões, muitas das vezes seculares, sobre essas coisas. E nos ajude a obedecer a Tua palavra, a reconhecer aonde temos falhado, aonde temos caído, aonde temos muitas das vezes pensado não de acordo com a Tua palavra, mas com o nosso próprio coração corrompido e influenciado por esse mundo. E que pela Tua graça e misericórdia, o Senhor nos ajude a experimentarmos trabalhos restaurados e redimidos, aonde o Senhor seja glorificado. Que pela Tua graça e misericórdia, o Senhor nos ajude a experimentarmos casamentos restaurados e redimidos, aonde Cristo esteja no centro e aonde o Senhor seja glorificado. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos na Tua palavra e crermos que vivermos por ela é a melhor maneira de viver. Não por aquilo que nós achamos melhor, não da nossa própria maneira, mas de acordo com o que o Senhor tem para nós. Nos ajude, Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, não somente hoje, mas para todo sempre. E aqueles que creem, digam amém